irmãos, quero convidá-los a que vocês abram suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículos 16 até 21. O texto diz assim: Depois dos 7 dias, a palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, eu o coloquei como atalaia sobre a casa de Israel. Você ouvirá a palavra da minha boca e lhes dará aviso da minha parte. Quando eu disser ao ímpio: você certamente morrerá, e você não o avisar e nada disser para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse ímpio morrerá na sua maldade, mas você será responsável pela morte dele. Versículo 19. Mas se você avisar o ímpio, e ele não se converter da sua maldade e do seu mau caminho, ele morrerá na sua maldade, mas você terá salvo a sua vida. Também quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, visto que você não avisou, ele morrerá no seu pecado. E os atos de justiça que ele havia praticado não serão lembrados, e você será responsável pela morte dele. No entanto, se você avisar o justo para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e você terá salvo a sua vida. Mas aqui eu gostaria de falar sobre esse chamado, essa vocação de Ezequiel, um cenário em que Ezequiel recebe a responsabilidade de transmitir a palavra do Senhor e de advertir a nação de Israel. Nos capítulos 1 e 2, Ezequiel teve uma visão importante, uma visão transformadora, maravilhosa, linda, da glória de Deus. Ezequiel no capítulo 1. E em seguida, esse Deus o chama diretamente para ser seu profeta. E Deus vai deixar claro para Ezequiel que o povo de Israel é teimoso, o povo de Israel é rebelde, e Ezequiel deve falar a verdade, quer esse povo escute ou não. Mas o que me impressiona desse texto que nós lemos é o versículo 17. Essa questão para mim é a mais interessante, porque nesse versículo nós vemos que no chamado que Deus faz, Ezequiel haverá de executar o seu chamado nos moldes de um atalaia. Irmãos, a atalaia é uma espécie de sentinela, uma espécie de vigia, que era designado para manter o alerta, sobretudo nas cidades que eram muradas, cidades que tinham as suas torres. Aquela pessoa que ficava lá vigiando para avisar o exército inimigo e para avisar a preparação do povo dentro das cidades, que sobretudo aquelas que são muradas, esse cara que faz isso, ele é o atalaia. Então, você vê, irmãos, que a atividade de vigilância é uma atividade importante. Sobretudo, irmãos, para nós que, como cristãos, devemos encarar a vida como uma constante luta, uma constante guerra. Não é à toa que Paulo, quando fala sobre a vida espiritual e os combates espirituais que travamos, ele faz isso à luz de exemplificando através da armadura de um soldado romano. E ninguém veste uma armadura para ir para uma academia de ginástica. Ninguém veste uma armadura para ir para uma festa de 15 anos. Ninguém veste uma armadura para ir para um casamento. A sugestão da armadura é a sugestão de enfrentar batalhas e que a pessoa precisa estar preparado e que responsabilidades precisam ser assumidas. Só que Ezequiel tinha uma responsabilidade especial com o seu povo e uma cobrança especial de Deus para a vida dele. Se você prestou atenção, em síntese, Deus diz a Ezequiel o seguinte: olha, meu filho, quando eu avisar que é para avisar, avise, porque a responsabilidade é sua. Se você não avisar, a culpa é sua.
Se você não avisar e esse ímpio for, em um dado momento, requerida a sua punição, se ele recebeu o aviso, você não tem culpa não. Agora, se você não deu o aviso, a responsabilidade é sua. Ou seja, há uma responsabilidade profética. Deus atribui a Ezequiel esse papel de vigia. Ele deve ouvir a palavra e deve alertar o povo às consequências do seu pecado. Mas o atalaia é essa pessoa que vigia. Ele está de vigia na torre forte. E como diz o Salmo, torre forte é o nome do Senhor. E o atalaia, ele desenvolve várias visões. A primeira visão que ele desenvolve, irmãos, é a visão de olhar para trás. Ele precisa saber, quando ele receber a visão, qual é o grupo que ele vai olhar. A outra visão que ele tem é a de olhar para frente, de olhar se vem algum inimigo, para que ele possa avisar ao povo aqui atrás. Outra visão que ele precisa ter, no caso, e aqui espiritualmente falando, uma visão do alto, para ver se o clima é bom ou se o clima é ruim. Isso haverá de influenciar qualquer batalha que tiver. Outra visão que ele tem que ter, irmãos, é a visão do agora. Se o inimigo vier atacar, o que é que nós temos agora? Mas ele também precisa ter uma visão de si mesmo. Ninguém é um atalaia estando ruim ou estando com sono. Atalaia, vigia com sono, é batalha perdida. Concorda ou sem corda? Então a pessoa precisa, para ser uma atalaia, ter ou desenvolver essas visões. Do mesmo jeito, irmãos, nós, no resgate da palavra profética a partir do púlpito, nós desenvolvemos todas essas visões. Quando nós mostramos ou quando expomos a palavra de Deus, nós olhamos para a Bíblia e essa Bíblia nos faz olhar para trás. E nós precisamos procurar interpretar fielmente o texto no seu contexto, buscando as verdades espirituais atemporais da palavra, identificando essas verdades no passado, para mostrar aos irmãos que essas verdades, elas são verdades, continuam sendo verdades, como diz o teólogo John Stott. Deus continua falando pelas palavras que já disse. E as palavras que o Senhor disse em sua palavra, que é a Bíblia, para nós é suficiente. Mas nós, como atalaias do Senhor, também precisamos olhar para frente. E a palavra de Deus nos mostra que para frente nós precisamos ter no nosso coração a paz e a convicção de que mais de ou menos dia nós vamos estar face a face com Deus. E quem tem essa esperança acesa no seu coração, santifica a si mesmo, como está em 1 João capítulo 3, versículo 2. Sobretudo, irmãos, nós como atalaias do Senhor, nós precisamos olhar para o alto, porque é do alto que vem o poder, é do alto que vem a sabedoria que nós precisamos para poder viver a nossa vida. Ninguém caminha bem na jornada da vida se não tiver os seus olhos fixos no Senhor, pois o Senhor é o nosso guia, é a nossa base, é a nossa força. Mas hoje, irmãos, eu quero fazer um convite para olharmos para o aqui e o agora. O teólogo suíço Karl Barth, uma vez ele disse: nós precisamos ter a Bíblia na mão e o jornal do dia na outra mão. E tentar fazer a junção dessas duas coisas. A ideia é que aquilo que nós sabemos da Bíblia, sabemos de Deus, possa ser encaixada com os eventos do mundo contemporâneo. A Bíblia possa ser encaixada com as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Irmãos, se não fizermos uma análise crítica do nosso agora, se não fizermos uma análise crítica das nossas vidas, se não vigiarmos a crítica que Marx faz de que a religião é o ópio dos povos, ou a religião é um ópio e como ópio ele traz, o ópio é uma droga que aliena a pessoa. Se nós não lermos o mundo na ótica da palavra, tudo aquilo que nós fazemos aqui, irmãos, pode ser uma espécie de isolamento social, e quando a gente passar da porta para frente, é como se a gente se deparasse com outro mundo, diferente do que está acontecendo aqui. Então hoje, irmãos, eu gostaria
de como um atalaia me posicionar em relação à igreja para fazer alguns alertas de nossa vida. E o meu aviso para os irmãos é esse: tenham cuidado com a sua mente. Tenham cuidado com a sua mente. Eu quero avisar que Satanás tem grande interesse na tua mente. Sabe por quê, irmãos? Porque a mente controla o coração e as ações. Em Provérbios 4, 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. A mente, alma, alimenta o coração, é campo de batalha, onde se travam as grandes lutas espirituais. E se Satanás consegue influenciar os pensamentos de uma pessoa, ele vai influenciar as suas decisões, ele vai influenciar os seus comportamentos. Satanás tem interesse na sua mente, porque a mente é um campo de batalha espiritual. 2 Coríntios, no capítulo 10, os versículos 4 e 5, Paulo fala sobre a guerra espiritual e a necessidade de derrubar fortalezas e todo pensamento que se levante contra o conhecimento de Deus. Satanás busca implementar na nossa mente pensamentos de dúvida, de medo, de confusão, de mentira. Mentira para afastar as pessoas da verdade de Deus. Irmão, Satanás tem interesse na tua mente, sabe por quê? Porque a mente é a porta para a tentação, é a porta para o pecado. Tiago, no capítulo 1, os versículos 14 e 15, ensina que a tentação nasce dos desejos do coração. Esses desejos começam na mente. Satanás usa pensamentos, imaginações para tentar as pessoas, levando-as a alimentar desejos pecaminosos. Se Satanás consegue que alguém se entretenha com algum pensamento errado, esse pensamento vai se transformar em ação. O controle sobre a mente, irmãos, é algo que é da estratégia de Satanás. Satanás busca influenciar não só indivíduos, mas busca influenciar culturas, sociedades. E ele faz isso de maneira tal que as pessoas pensam coletivamente sobre moralidade, sobre verdades, sobre Deus. Afetar a mente não só do ponto de vista individual, mas afetar a mente do ponto de vista coletivo, vai fazer com que as pessoas se afastem da verdade de Deus e absorvam filosofias terríveis, como o secularismo, como o relativismo e o materialismo. E mais uma vez eu reafirmo aos irmãos, como atalaia do Senhor, quero alertar aos irmãos de um forte instrumento de controle mental que está escravizando a mente humana e que precisamos estar prontos e alertas para enfrentar. Que instrumento é esse, irmãos? O smartphone. Essa figura retrata de forma clara como esse instrumento tem dominado as nossas mentes. Nesses últimos anos, os seres humanos, sobretudo a partir do ano 2000, com a ascensão das redes sociais, ele tem sofrido modificações culturais, tecnológicas e sociais. E eu quero terminar, irmãos, com o texto que está em 1 João, no capítulo 2, dos versículos 15 a 17. E o texto diz assim: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado com o que você
tem utilizado e como tem utilizado. Cuidado com o orgulho. O Instagram pode ser uma ferramenta de fomentar orgulhos. Cuidado com a ganância. O LinkedIn pode ser uma ferramenta de ambição focada em network, em ambições profissionais, obsessão por status, por sucesso material, e outras coisas que nós poderíamos falar individualmente, mas o tempo, infelizmente, é exíguo, não nos compete mais. Tenham cuidado com a mente de vocês.